Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou especialista em acupuntura e atuo há mais de 9 anos só com a auriculoacupuntura, e conforme essa minha trajetória, essa minha caminhada na aurícula, eu aprendi a ler o pavilhão auricular das pessoas e comecei a ensinar sobre esse universo da auriculoacupuntura, e dessa forma nós temos as nossas auriculoclasses, que tem o intuito de, através de uma aula, eu ensino a você sobre esse universo da auriculoacupuntura e associação com diversos temas que podem ser estabelecidas, tá? Então a gente vai falar sobre enxaqueca hoje, mas quando a gente fala de enxaqueca, antes de mais nada, eu preciso dizer a você um conceito básico do que é enxaqueca, que é uma doença neurológica, um fenômeno neurológico que tem relação também química e também tem alteração vascular. Então, quando uma pessoa tem enxaqueca, ela tem alteração no sistema nervoso, que culmina com reações químicas que acontecem nesse sistema nervoso e, lógico, os vasos sanguíneos respondem a esse processo, se dilatando mais e tendo inflamação vascular na área. É interessante que a gente entenda que existe diferença de cefaleia, dor de cabeça e enxaqueca. Dor de cabeça é o termo comum que as pessoas utilizam cotidianamente, e cefaleia seria o termo científico para essa dor de cabeça. Então, as dores de cabeça são as cefaleias. Mas, como o próprio nome já diz, cefaleia e dor de cabeça pode dar em qualquer área da cabeça e pode ter diversas causas. Atualmente, inclusive desde 2013, existem já pesquisas que mostram que existe aí em torno de 150, hoje em dia mais, 150 tipos de dor de cabeça, 150 tipos de cefaleias. Então, enxaqueca é apenas um dos tantos tipos que existem de dor na cabeça, ou seja, dor de cabeça. Quando a gente fala de tipos de cefaleias, tipos de dores de cabeça, além da enxaqueca, que ganha disparado como a mais comum, a mais frequente em consultório, em clínica médica, a gente observa que há outro tipo de dor de cabeça que existe também, a cefaleia tensional, que a gente não vai abordar ela hoje, mas são as duas mais frequentes. Enxaqueca primeiro, conhecida como migrânia, que é o termo científico para enxaqueca, por isso que muitas pessoas falam, eu sou migranosa, eu tenho migrânia, ou seja, traduzindo, eu tenho enxaqueca. Algumas pessoas chamam também de enxaquecosos aquelas pessoas que possuem dor de cabeça do tipo enxaqueca. A cefaleia tensional é o outro tipo que a gente pode falar em outro momento, que tem relação com o estresse, com a tensão do dia a dia e que não é tão incapacitante como a que a gente vai falar hoje, que é a enxaqueca. Uma coisa que a gente precisa também lembrar é que é muito difícil alguém não ter dor de cabeça ou alguém não ter passado por essa experiência dolorosa no decorrer da sua vida, a tal ponto que sim, crianças também possuem dor de cabeça. Existe um percentual em média que 10% das crianças vão possuir dor de cabeça ou já possuem dor de cabeça, e muitas vezes elas não são diagnosticadas ou porque o próprio pai não percebe, a mãe não nota, e a própria criança ela tem dificuldade de expressar, ela se apresenta de forma clínica. Então a enxaqueca ou a migrânia, como a gente conhece, ela se apresenta, ela tem um diagnóstico fechado, principalmente na parte clínica, sintomatológica. Então você observa que existem sim alguns fatores que a gente consegue fechar o diagnóstico e deduzir, não, isso aqui é uma enxaqueca, isso é uma migrânia. E na criança a gente faz desse mesmo jeito. Então se a criança apresenta vômitos, se a criança apresenta dor que ela aponta na cabeça, ela pode se apresentar com sonolência, inclusive antes de ter a dor de cabeça, irritabilidade. Então esses são os sintomas que a gente consegue identificar na criança, e a partir daí, depois de encaminhá-la para um neurologista, existe o fechamento diagnóstico e sim, existe tratamento, né? Quando a gente compara a enxaqueca com outras dores de cabeça, existe um perfil também para essa enxaqueca, para essa migrânia. Ela vai acometer principalmente mais mulheres. Em torno de 18% das mulheres a nível mundial vão possuir dor de cabeça, enquanto que quando a gente compara ao gênero oposto, ou seja, o gênero masculino, aos homens, os homens vão transitar aí entre 6% e 8%.
em relação às mulheres é uma porcentagem, um percentual abaixo. Uma coisa também que é importante a gente entender é que quando a gente fala de dor de cabeça, cefaleias, a dor de cabeça ela pode ser de dois tipos, ou primária ou secundária. Qual a diferença de primária e secundária? Primária são aquelas dores de cabeça que não tem uma causa, não tem uma doença associada. A própria dor de cabeça é a doença. Então, o sintoma de sentir a dor na cabeça e os sintomas associados a essas dores de cabeça já são a própria doença. Isso é uma cefaleia do tipo primária. E a enxaqueca, a migrânia, se caracteriza como uma cefaleia primária, tá? Já as secundárias são aquelas que têm a dor de cabeça como consequência de algo. Nesse caso pode ser um tumor, pode ser um nódulo, pode ser um aneurisma, pode ser algum problema como meningite, né? Existem diversos tipos de meningites. Então, quando tem uma doença de base e a dor de cabeça aparece como consequência de sintoma relativo a essa doença, independente de qual seja, então aí a gente tem uma cefaleia, uma dor de cabeça do tipo secundária. A enxaqueca, como eu já falei, ela se caracteriza nesse rol, ela faz parte desse grupo de dores de cabeça que tem relação com o próprio sintoma, com a própria doença. Então não tem uma causa de base, não tem uma doença que a pessoa possua e por conta disso ela tem dor de cabeça, ela tem enxaqueca. Bom dia a todo mundo está entrando, viu? Sejam bem-vindos. Uma outra coisa que é importante que a gente entenda é que além do fato de ser enxaqueca, a mais comum e a mais prevalente das dores de cabeça que se apresentam nas pessoas, principalmente mulheres, como eu já falei, existem características que a gente sim pode deduzir se tem enxaqueca ou não. Primeira característica básica é a duração. Quanto tempo dura essa dor de cabeça? A enxaqueca, ela tende a durar entre 4 no mínimo, geralmente entre 6 até 72 horas. É uma dor de cabeça que acaba impactando mais na qualidade de vida dessa pessoa, qualidade de vida social, qualidade de vida cotidiana, né? Então, ela muitas vezes vai ter deficiência de se concentrar, déficit de concentração, ela não consegue ter foco, né? Porque a dor de cabeça incomoda. Não é uma dor de cabeça leve que acaba você conseguindo fazer, por exemplo, uma atividade física estando com dor de cabeça, conseguindo trabalhar com dor de cabeça, não. Geralmente a enxaqueca ela vai deixar você muitas vezes de cama, porque você não vai aguentar estar em ambientes que são barulhentos. Você não vai aguentar estar em ambientes que tem uma luminosidade muito grande, porque sim, a luminosidade vai incomodar, o barulho vai incomodar. Outra coisa que a gente precisa também associar é a lateralidade. A dor de cabeça do tipo enxaqueca, a migrânia, ela se apresenta apenas em um lado da nossa cabeça, no caso, né? Então a tendência é que seja geralmente nas têmporas, e ela se apresenta apenas em uma dessas têmporas, ou desse lado ou desse. E a tendência também é que seja repetitivo, né? Geralmente existe uma frequência maior de um lado do que do outro, mas pode sim acontecer alguns casos de ter de ambos os lados, esses lados alternarem com o passar do tempo. A dor de cabeça do tipo migrânia, ela também se apresenta de forma pulsátil, latejante. É como se tivesse algo aqui, ó, pulsando na área, no local da dor na área da cabeça. Uma outra coisa também que é importante a gente salientar é que a intensidade é de moderada a forte. Por isso que se caracteriza como incapacitante, porque realmente a pessoa ela vai se incomodar com essa dor de cabeça e muitas vezes para conseguir passar essa dor de cabeça, ela pode provocar o vômito ou até vomitar de forma espontânea mesmo. Quando não vomita, tem relação também com náusea, aquela ânsia de vômito tem relação com a enxaqueca. Um outro ponto também que é importante a gente salientar é que a dor de cabeça do tipo enxaqueca, ela vai ser agravada com qualquer esforço que você faça. Então, se você está com dor de cabeça e sendo ela enxaqueca, você não consegue ir, por exemplo, treinar nesse dia, porque o treino, o esforço físico vai piorar a sua dor de cabeça. E muitas vezes o próprio esforço intelectual, mental, ir trabalhar, ir estudar, isso vai piorar, agravar a dor de cabeça, fazendo com que a pessoa
falte no colégio, falte na faculdade, ela muitas vezes falta até o trabalho porque ela não consegue se levantar da cama, de tão nauseada que ela está, de tão incapacitante que essa dor de cabeça se mostra. Um outro ponto também é que essa pessoa ela pode se tornar hipersensível a estímulos. Não só o estímulo, como eu já falei, a questão do barulho, estímulo sonoro, como também é o estímulo de luminosidade. Não estou falando só com relação a isso, estímulos de forma geral. Tanto que pessoas que têm enxaqueca, dor de cabeça crônica, aquela dor de cabeça que se apresenta toda semana, todos os dias, então aquela dor de cabeça que é frequente na sua vida, não é esporádica, uma vez ou outra, o que a gente chama de cefaleia ou enxaqueca episódica, né? Quando ela se apresenta crônica, então essa dor de cabeça pode ter associação com o que a gente chama de alodinia, alguns chamam de alodínia, né? A alodinia ou alodínia significa uma hipersensibilidade que você agora possui. Isso quer dizer o quê? Quem aqui nunca viu pessoas dizerem que quando colocam diademas ou amarram o cabelo, ou quando alguém mexe no seu cabelo, ou quando você se expõe muito ao sol, ou quando você principalmente utiliza alguma roupa apertada, um relógio, um acessório apertado, que gera dor de cabeça. Esses estímulos, como por exemplo, colocar um diadema na sua cabeça, esse não é um estímulo doloroso para o seu corpo normalmente, mas quando você faz uso desse estímulo e ele promove dor, então você já tem uma sensibilidade aí que está um pouquinho alterada, gerando dor. Isso é o que a gente chama de alodinia. É uma percepção alterada de determinado estímulo que não era para causar dor, mas agora está causando. E aí a gente observa que pessoas que são migranosos, que possuem enxaqueca crônica, elas são pessoas que vão tender a ter essa hipersensibilidade a estímulos, inclusive estímulos de pressão no corpo. Então ela não vai conseguir talvez colocar um diadema, às vezes até colocar o próprio diadema pode desencadear a dor de cabeça, a enxaqueca. E aí é importante que a gente observe isso, porque sim, isso acontece. Muitas pessoas acham que é mito, que a pessoa está inventando, que a pessoa não quer ir trabalhar, que a pessoa não quer estudar, mas não é uma inverdade no caso. Não é mentira, é verdade, ela realmente sente isso. E por conta disso, essa pessoa ela tem que ter um suporte diferente, porque as pessoas que trabalham e possuem enxaqueca vão tender a ser pessoas que vão faltar com frequência aos seus trabalhos. Isso é o que a gente chama de absenteísmo. Ele se apresenta de forma muito frequente, tá? Uma outra coisa também que a gente pode estar falando sobre enxaqueca é quais são as causas. A gente sabe que a enxaqueca ela pode, e ela não só pode, como ela tem uma predisposição genética. Existe um fator aí hereditário associado à enxaqueca. Além disso, questões hormonais também influenciam na enxaqueca, a tal ponto que a mulher apresenta mais enxaqueca do que o homem por essa alteração hormonal. Inclusive, se mostra mais frequente em mulheres no período pré-menstrual. Então é muito raro, né, a gente encontrar mulheres que dizem não, eu não tenho dor de cabeça no período pré-menstrual, porque sim, existe uma grande frequência desse sintoma associado à menstruação, porque a alteração hormonal pode sim gerar a enxaqueca. Uma questão também que as pessoas não se atentam e não observam isso como um gatilho, como algo que desencadeia a sua dor de cabeça, é o estresse. Pessoas que são tensas de forma excessiva, pessoas que são extremamente preocupadas, pessoas que estão muito estressadas, passando por uma fase conturbada da sua vida, aquela fase onde está sendo difícil as coisas de lidar, de aceitar, são pessoas que sim vão ter enxaqueca, e a causa dessa enxaqueca é justamente essa tensão, justamente esse estresse. Uma outra coisa também é pessoas que que tendem a ser insatisfeitas com a vida, reclamam demais da vida. Pessoas também que são perfeccionistas, elas tendem a ter enxaqueca com frequência. Então, pessoas também que são perfeccionistas, a gente precisa associar uma coisa que é muito presente no perfeccionismo, que é a autocobrança. Então, existem muitas pessoas que se cobram de forma excessiva, que acham que elas sempre têm que produzir, que elas são pessoas que sempre têm que serem úteis
no que ela faz, no que elas se propõem a fazer, no trabalho que elas executam. Então, pessoas que são muito, eu digo até carrascas com elas mesmas, né, no processo de se cobrar demais, exigir demais, não se permitir falhar, não se permitir errar, elas podem sim desencadear aí quadros de enxaqueca. E isso tem relação a quê? Uma pessoa que tem enxaqueca, ela tem aí uma alteração no seu sistema nervoso, porque a gente tem no nosso sistema nervoso central liberação de substâncias que vão favorecer a calma, como também vão ser estimulantes, né? Vão favorecer o estresse. Uma pessoa que tem a enxaqueca em si, ela tem uma liberação exacerbada de substâncias que vão estimular, estressar mais esse sistema nervoso. Tanto que existe uma fala de um artigo científico que eu coloquei aqui para trazer para vocês, que ele diz que a enxaqueca nada mais seria uma resolução do processo do estresse que a pessoa teve, que vai levar a alterações químicas nesse cérebro, nesse sistema nervoso central. Então, esse excesso de estímulo, essa resposta excitatória favorece a enxaqueca em si, que vai promover sim inflamação nessa área, dilatação de vasos sanguíneos. Por isso que o comprometimento não é só neurológico, mas também químico e vascular. A migrânia, como eu já falei a vocês, ela é limitante. Então ela vai sim gerar limitações, ela vai impactar na qualidade de vida social dessa pessoa, não só em faltar ao trabalho, como eu já citei, mas também em faltar em reuniões, em atividades sociais de forma geral. Então aquela pessoa que vai faltar no happy hour porque ela tá com muita dor de cabeça e tá lá na cama, no quarto escuro, fechado, vomitando ou provocando vômito para melhorar dessa migrânia, tá? Então, por conta dessa incapacidade, dessa dor de cabeça, dessa enxaqueca ser tão incapacitante, é que a gente precisa mais do que nunca tratar essa dor de cabeça. E aí, uma coisa que é interessante que a gente observa é que pessoas que possuem enxaqueca, elas têm sinais, elas apresentam sinais de que vão ter enxaqueca muitas vezes dias antes. É aquela pessoa que dias antes de ela ter uma dor de cabeça, ela começa a ficar muito irritada, ela pode apresentar sonolência, ela pode apresentar bocejo de forma excessiva, então ela fica bocejando o tempo todo. Isso não só se apresenta em dias antes, o bocejo, até horas antes, minutos antes, a pessoa pode do nada começar a bocejar e aí na sequência ter a dor de cabeça. Ela pode apresentar cansaço, aquele cansaço que não se repara, né? Aquele cansaço excessivo. Então tem a ver sim com a enxaqueca também. Essa pessoa na crise de enxaqueca, ela vai ter uma dor, como eu disse, de moderada a intensa, que é incapacitante. Ela, por muitas vezes, porque não é sempre, tá? Uma pessoa com enxaqueca pode apresentar o que a gente chama de auras. O que são auras, né? Auras nada mais são espectros visuais, ou seja, o que significaria isso? A pessoa ela começa a ter alteração do campo visual dela. Ela começa a ter a vista um pouquinho trêmula, ela começa a ver focos de luz brilhantes na sua frente. Isso tudo se caracteriza como aura que geralmente precede a dor de cabeça. Então ela começa a ter alteração visual e na sequência ela tem a dor de cabeça, que pode ser intensa logo de cara, pode ser moderada evoluindo para um quadro de intensidade maior. É interessante que você, enquanto paciente, ou você que tem um paciente que trabalha com auriculoacupuntura, que possui enxaqueca, que possui migrânia, tem que se atentar ao que a gente chama de gatilhos. O que são os gatilhos? É aquele comportamento ou aquela situação que é desencadeante da dor de cabeça. O que quer dizer isso? Por exemplo, o álcool é um fator que sim pode desencadear dor de cabeça. Então, pessoas que têm dor de cabeça do tipo enxaqueca, elas não podem consumir álcool ou elas devem reduzir ao máximo essa quantidade de álcool ingerida, porque o álcool pode gerar dor de cabeça. Bem como algumas alimentações, como o consumo de laticínios, né, queijo, leite,
sim, pode ser um gatilho que favoreça com que você tenha enxaqueca, bem como o consumo de doces, o consumo de chocolate em específico. Tem pessoas que são chocolatras, não conseguem deixar o vício e vivem aí o tempo todo comendo chocolate e não associam que o chocolate sim pode desencadear dor de cabeça. Outro gatilho também são os embutidos, enlatados, comidas embutidas, comidas enlatadas, elas podem sim gerar dor de cabeça. Eu tinha uma paciente que ela identificou que o fator causal, o fator não causal, mas o gatilho que gerava a dor de cabeça dela era a melancia. Toda vez que ela chupava melancia, ela tinha dor de cabeça. A melancia é uma fruta, aí você diz, porque é fruta, não vai me promover nenhum mal à saúde, mas a melancia tem um gosto doce, um sabor doce. E o doce sim pode estar associado a gatilhos que vão favorecer com que você tenha dor de cabeça. Tem um paciente que teve, por exemplo, dor de cabeça porque ele percebeu que quando ele comia banana, ele tinha dor de cabeça. Então o gatilho ele é muito variável, cada pessoa se apresenta com um gatilho diferente e ela precisa identificar com esse gatilho. Junto a você que é auriculoacupunturista, junto a você que tem um paciente assim, você precisa investigar mais a fundo isso. Você precisa, junto com o seu paciente, descobrir o que é que está gerando a dor de cabeça dele, porque sim, até o próprio estresse, a tensão, aquela fase da vida complicada que ele está vivenciando, pode ser um grande gatilho para enxaqueca. Isso não quer dizer que o fato dele estar vivenciando aquela fase, o estresse está acontecendo, que ele não consiga ressignificar esse momento e dessa forma saber lidar melhor com o estresse, diminuindo tanto as crises como até cessando mesmo a dor de cabeça, tá certo? Então é importante que você também observe que a enxaqueca, além de ter relação com embutidos, com chocolate, com doce, também tem relação direta com o consumo de alimentos gordurosos. Então, gordura em excesso, alimentos que possuem alto teor de gordura podem gerar sim enxaqueca, pode gerar migrânia. Atividade física intensa, tem pessoas cheias de dor de cabeça depois de passarem horas e horas e horas praticando aquela atividade física ou tendo aquele exercício físico que ela faz cotidianamente. Então, sim, a atividade física intensa é um gatilho para enxaqueca. E aí você que treina regularmente não vai deixar de treinar porque tem enxaqueca, pelo contrário, você vai treinar, mas você precisa, junto ao seu profissional da educação física, junto ao seu neurologista, junto ao seu auriculoacupunturista, porque sim, nós também fazemos parte desse rol de profissionais que auxiliam tanto no espaçamento, no aumento entre uma crise de enxaqueca e outra, como também na diminuição desse quadro álgico e melhora dessa enxaqueca. Então você precisa orientar seu paciente. Esse paciente ele precisa buscar ajuda no sentido de, no primeiro momento, ideal é que no primeiro momento que ele teve enxaqueca, ele já procurasse ajuda profissional, fosse ao neurologista para entender mais sobre a enxaqueca, porque a partir do momento que você entende sobre sua enxaqueca, você sabe como tratar ela, tá certo? E um problema que eu vejo que é muito frequente é que as pessoas não procuram melhorar sua condição de qualidade de vida, não procuram entender sua enxaqueca, não procuram algum profissional da área de saúde para tratar essa enxaqueca, um neurologista, e aí por conta disso elas vão se automedicando. E aí a automedicação é algo complicado quando você não entende qual tipo de dor de cabeça que você tem, porque existe sim cefaleia causada por medicação. E essa pessoa ela pode entrar inclusive num ciclo vicioso, onde ela toma a medicação como se fosse água. Então o que é que ela faz? Ela literalmente, tem paciente que chega e pega o dipirona na sua medicação e coloca todinho na água e toma, e isso ainda não resulta em nada, não tem efeito nenhum. Essa pessoa ela já está num quadro mais severo de dor de cabeça, e ainda mais se ela tem essa dor de cabeça todos os dias, então tem um quadro de cronicidade dessa dor de cabeça que sim precisa ser avaliado. E aí quando ela chega nesse ciclo vicioso de tomar essa medicação desse jeito, se ela não tomar a medicação ela piora da enxaqueca, mas ela toma a medicação e não melhora da enxaqueca, então ela fica viciada dependendo da medicação, mas mesmo assim a medicação ela não está sendo resolutiva, ela não melhora o quadro, ela só alivia, tá? Tem pessoas inclusive que elas acham que ter dor de cabeça cotidianamente é normal.
Ah, eu tenho dor de cabeça todos os dias. Aí você convive com isso? Sim, é normal pra mim já. E aí quando a gente vai perguntar, você já foi no profissional da área de saúde? Não, não tem pra que não. Eu consigo controlar, eu consigo conviver com a minha enxaqueca. Só que enxaqueca é complicado você conseguir conviver, porque ela vai impactar, por mais que você diga que não, mas ela impacta na sua concentração, na sua memória, no seu foco, nas suas atividades laborais. Tudo isso é prejudicado por conta dela. Então você fazer um tratamento é a melhor escolha. E aí é importante também que a gente avalie que tem casos que precisam urgentemente de intervenção ou precisam de fato que sejam encaminhados para o neurologista. Como, por exemplo, você a vida toda não teve dor de cabeça. E do nada você tem 50, 40 anos e você tem uma forte dor de cabeça. Será que essa dor de cabeça é normal? Tá, a gente atenta-se, né? Liga-se literalmente um alerta para que essa pessoa ela procure, porque dor de cabeça tem predisposição genética, como a gente falou. Então, criança já tem dor de cabeça se manifesta já no adolescente. Essa pessoa passou uma vez assim ter dor de cabeça e agora está tendo, então é um alerta para a gente procurar um profissional. Um outro ponto, né? Você tem dor de cabeça e perdeu a consciência, desmaiou, começou a convulsionar, precisa procurar um neurologista urgentemente. Tem alterações visuais, um olho vai para um lado na dor de cabeça, o outro vai para o outro. Olha, tem aí alguma coisa para ser investigada e sim, você precisa também ou consultar outro profissional. Dor de cabeça com febre, né? Então você precisa atentar para esses sintomas que saem um pouquinho, né, do padrão de normalidade do quadro da enxaqueca, porque sim, precisa ter uma intervenção urgente de outro profissional. E uma coisa também que eu trouxe de curiosidade foi que muitas pessoas dizem que café piora a dor de cabeça e tem pessoas que dizem que o café melhora a sua dor de cabeça. Na verdade, eu trouxe um dado científico que diz o seguinte: o consumo de mais de 241 miligramas de cafeína por dia revelou que é um fator que agrava a dor de cabeça do tipo enxaqueca, que acontece de forma episódica, de forma aleatória ou de forma assim esporádica, esse é o termo, esporádica, para agora um agravamento dessa situação para se tornar crônica, ter uma maior frequência dessa dor de cabeça semanalmente, todos os dias muitas vezes. Então a cafeína, sim, ela tem uma piora no quadro da enxaqueca. Tá? E principalmente em mulheres abaixo de 40 anos, foi isso que esse estudo ele revelou. E tem demonstrado que dores de cabeças crônicas diárias, pessoas que têm dores de cabeças crônicas diárias, elas vão tender a consumir, a aumentar o consumo de analgésico à base de cafeína. E com isso também elas vão acabar, né, piorando o seu quadro, principalmente quando não tem uma instrução, você não tem uma orientação, você não tem uma indicação de qual a melhor medicação para você utilizar nesses casos. Então, a automedicação é algo extremamente complicado, é algo extremamente sério que você não deve fazer quando você tem enxaqueca. Você deve procurar realmente se tratar de forma adequada. E existe lá desde 2013 um manual aí de diretrizes de tratamento da migrânia crônica, da enxaqueca crônica, daquela pessoa que possui dor de cabeça todos os dias. E que nesse manual, pasmem para quem não sabe, nesse manual existe indicativo de que sim, a enxaqueca deve ser tratada com acupuntura, com medicina tradicional chinesa. Nessa diretriz ele traz o seguinte, que existem muitas práticas integrativas que são conhecidas pelas pessoas como terapias holísticas, que até não tem muita evidência científica, mas que sim existe indicação para o tratamento da enxaqueca, como yoga, meditação. Até a própria massagem, a massoterapia é indicada para paciente que tem enxaqueca, mas
o que tem mais comprovação científica da eficácia é a acupuntura. Isso quem está dizendo não sou eu, tá? Quem está dizendo é esse manual de diretrizes de tratamento da migrânia crônica, que foi publicado em 2013, que até hoje ainda é validado, tá? Então, ele diz lá que a acupuntura, ela favorece a melhora, sim, da enxaqueca e que, sim, existe indicativo de acupuntura para pacientes que possuem enxaqueca. E aí, quando a gente fala de acupuntura, dentro da acupuntura nós temos o que? A aurículo. E eu desconheço, dentro da acupuntura, algo tão eficaz para tratar dor do que a auriculoacupuntura. Eu digo de forma categórica, porque na minha prática é o que eu vejo, na minha prática clínica com meus pacientes, que a acupuntura sistêmica, que é aquela acupuntura que a gente coloca em todo o corpo, é muito boa para dor. Mas a auriculoacupuntura, ela é fantástica para dor. O resultado que ela tem em dor é algo assim incrível, que você já tem resultado na primeira sessão. O paciente ele entra no seu consultório morrendo de dor e ele sai ou com dor zerada ou com uma diminuição muito significativa dessa dor. Então, sim, a auriculoacupuntura deve ser feita em paciente que tem enxaqueca. Mas a medicina tradicional chinesa, a auriculoacupuntura, entende diferente enxaqueca de tudo que eu te falei agora, porque essa é uma visão bem ocidental da enxaqueca. A medicina tradicional chinesa, ela inclusive mapeia cada área da nossa cabeça com órgãos e vísceras associados. Exemplo, se você tem dor de cabeça nessa região daqui, ó, da frente da sua cabeça, que a gente chama de região frontal, então essa dor de cabeça tem a ver aí com problemas de estômago. Então, se você tem problema no estômago, pode gerar dor de cabeça nessa área. Pessoas que têm dor de cabeça nas têmporas, no caso de um paciente que é enxaquecoso, que tem migrânia, ele costuma ter dor de cabeça em um lado da cabeça e é muito frequente que seja nas têmporas. Tem a ver com vesícula biliar. É um paciente que tem tendência também a ter dificuldade de decisão quando a vesícula biliar está alterada. Então, na medicina tradicional chinesa, existe um mapeamento de áreas, tá? Para que dessa forma eu associe o tipo de órgão afetado com o tipo de dor de cabeça que se apresenta nessa localização específica da cabeça. E aí dá para tratar enxaqueca, dá para melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Mas uma coisa que eu trago aqui, que é extra para você, que as pessoas não correlacionam. Se enxaqueca é tão incapacitante, se enxaqueca traz tanta dificuldade para esse paciente de visitar ou de estar em locais que tem muito barulho, que tem muita iluminação, então, obviamente, se você vai tratar um paciente que tem enxaqueca, você tem que organizar o seu espaço, seja na casa do seu paciente, se você atender em home care, ou seja no seu consultório, se você tiver um consultório, tiver uma sala que é compartilhada, se você fechou uma parceria, não sei. Mas o ambiente, ele também tem que ser preparado de forma diferente para o paciente que tem enxaqueca. Porque o paciente que tem enxaqueca, ele inclusive ele tem incômodo com relação a cheiros. O cheiro para ele é algo que incomoda. Então, se você está atendendo em um ambiente e você coloca lá um óleo essencial, e esse óleo essencial, você não tem noção que o paciente tem enxaqueca, e esse óleo essencial é um óleo essencial que incomoda seu paciente, a dor de cabeça dele vai aumentar. Se o paciente ele entra num local que tem uma luz branca, que a luz ela é muito forte, está em cima dele, ele deitou na maca, está lá a luz, porque você enxerga melhor para colocar as agulhinhas do pavilhão auricular, olha, entenda que a dor de cabeça está sendo piorada por conta dessa luz também. Ele fica mais sensível a esses estímulos. Então você precisa ver um ambiente com uma luz mais rebaixada, né? Meia sombra. E aí você pode utilizar lanterna, outro foco para olhar esse pavilhão auricular. Você precisa de um ambiente que não tenha muito estímulo a nível de aromas, de cheiros muito fortes. E aí você pode até, quando o paciente não está na crise, você testar alguns óleos essenciais que para ele melhor agrada. Porque por mais que a gente diga tal óleo essencial é bom para enxaqueca, é bom para dor de cabeça, mas para aquele paciente talvez não seja. Então respeitar a individualidade desse paciente é necessário.
É entender que esse ambiente tem que ter, até a questão do frio pode incomodar esse paciente, então veja a temperatura adequada do local que você atende ele, se for na casa dele, se tiver um ar-condicionado, se for um ambiente muito quente, então verifique se você consegue alterar isso para deixar o ambiente mais confortável para ele. É importante também que a gente avalie a luminosidade e o estímulo sonoro, os ruídos. Tem muito ruído nesse local? Dá uma olhada nisso, tá? Então, ter cuidado no ambiente que você atende é importante. E aí, obviamente, todo mundo quer saber quais são os pontos que a gente utiliza na aurícula para tratar o paciente que tem enxaqueca. Todo mundo quer saber disso, né? E na verdade existe sim a receita de bolo, os protocolos já prontos, para que você possa adotar esses pontos na dor de cabeça. Inclusive no meu auriculobook, que está lá no link da bio, se vocês quiserem baixar, tem protocolo lá para dor de cabeça, tá? Mas você precisa entender que cada paciente é único. Então você pode trabalhar de cara ponto de analgesia, pode não estar com dor, a analgesia diminui essa dor, né? Esse é o intuito desse ponto. Então trabalhar ponto de analgesia, pontos que trabalham em dor, observar qual a área da cabeça, né? É nas têmporas, então eu posso colocar temporal? Pode. É na fronte, então eu posso colocar frontal? Pode. Então você pode se associar à localização, mas saiba que isso é muito resumido, né? Muito pouco em relação a tudo que você pode fazer para esse paciente. Então o que é que eu indicaria para você de cara? Que você entendesse seu paciente, trabalhasse em cima da causa. Lógico, o paciente chegou, primeira sessão, está morrendo de dor, você vai tratar essa dor dele, vai zerar essa dor dele, é o seu intuito. Mas entenda que você precisa entender o que é que está causando esta dor de cabeça, o que é que está causando essa enxaqueca. Se é preocupação excessiva, então coloca analgesia e baço. Se é problema de estresse, estou muito estressado, estou passando por um período muito difícil de estresse, então coloca analgesia, o local da cabeça, mas coloca o estômago, que é o órgão vinculado a esse sentimento de estresse, tá? Tenho problema de dor de cabeça nas têmporas, vou colocar para dor, vou colocar para têmporas e só isso? Não! Você lembra que eu disse a você que existe um mapeamento dessa cabeça com relação à dor? Então, entenda qual é o mapeamento. Nas têmporas tem a ver com vesícula biliar. Então, eu posso utilizar ponto de analgesia de têmporas e vesícula biliar? Posso, não só posso como devo. E aí o resultado ele é melhor porque eu estou trabalhando em cima da causa. Eu entendi o que está acontecendo no meu paciente. Ah, professora, e tem como eu trabalhar a causa desde a primeira sessão? Não só tem, como deve. Então, na primeira sessão tem como você descobrir a causa que está gerando a enxaqueca no seu paciente e já tratar na primeira sessão. E esse paciente sair do seu consultório ou você sair da casa dele com a dor zerada. Então, eu não estou falando de só diminuir a intensidade, eu estou falando de zerar a dor. E lógico, precisa fazer um acompanhamento com o auriculoacupunturista. Não é fazer uma sessão e acabou-se. Enxaqueca, na grande maioria das vezes, até aquelas episódicas, tendem a se tornar crônicas. Algo que é crônico, como o meu professor de fisiologia dizia, tudo que é crônico não tem fim, né? Então, a cronicidade não começou do dia para a noite para ir uma sessão de aurícula já resolver. Então, você tem que fazer um acompanhamento, tem que fazer um tratamento. Chega no momento que o paciente ele está tão sem crise, ele nem nota mais que tem enxaqueca, ele nem lembra que um dia teve enxaqueca, que esse paciente ele começa a não vir mais periodicamente para você, auriculoacupunturista. Esse paciente ele começa a fazer o quê? A ter um tempo maior de uma sessão em outra. Ele vem a cada 15 dias, depois ele vem a cada um mês, depois vem a cada 6 meses. E você vai mantendo, evitando que ele tenha crise, aumentando o tempo entre crise. E mesmo quando ele tem crise, a intensidade não é a mesma fazendo a auriculoacupuntura do que não fazendo a auriculoacupuntura. E aí observa a medicação que ele faz uso, é importante. Ah, não pode fazer a auriculoacupuntura tendo medicação de jeito nenhum, pelo contrário. A auriculoacupuntura não tem impeditivo para ser feita, tá? Inclusive, se ele faz uso de medicação, ele pode fazer a auriculoacupuntura, não só pode como deve, como eu disse a você. Tá na diretriz, tá lá indicando que a auriculoacupuntura, a acupuntura deve ser feita em paciente que tem enxaqueca.
E o mais importante de tudo, junto com a auriculoacupuntura, que é fantástica, que eu já disse a você, né? Você pode utilizar ponto de tálamo, também já tinha esquecido, é o ponto de tálamo, muito importante, né? Junto com a auriculoacupuntura, dê orientações a seu paciente. Como é que você deixa seu paciente ir embora da sessão e você não orienta ele? Você precisa orientar seu paciente com como é que ele vai lidar no dia a dia com essa enxaqueca, quais são os indicativos, deve treinar, não deve treinar, treina quantas horas, quais são os alimentos que ele deve evitar. Você consegue sim orientar esse paciente. Então, sendo assim, a auriculoacupuntura é importantíssima no tratamento da enxaqueca, principalmente no quadro álgico dela. Só para finalizar, o paciente que tem enxaqueca, ele na crise deve fazer aurículo? Não só deve, pode, lógico que sim. Quando o paciente está na crise, se lembra que eu disse a você que ele tem aí tendência a ter náusea, pode ter vômito, ele pode ter associação aura, ele pode também ter toda a questão da sensibilidade a ruídos, a luminosidade, a cheiros fortes. Pois é, tudo isso a gente consegue tratar com a auriculoacupuntura. Então, os pontos que você vai utilizar dependem muito do seu paciente, mas, de novo, o mais importante não é só trabalhar o ponto que o seu paciente precisa, mas entender a causa, e aí sim você vai descobrir o ponto que ele precisa mais do que você imaginava que ele precisava, só avaliando a superficialidade da enxaqueca.